Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Então, eu vou estar aqui gravando um vídeo sobre integrais triplas, né? Em coordenadas cilíndricas e esféricas, muito voltados aí aos meus estudantes da engenharia elétrica, do IFC Campus Videira. E aí, para que isso ocorra e a gente possa aproveitar vídeos gravados em períodos anteriores aí da pandemia, né? Trabalho remoto. Então vou estar fazendo alguns cortes aí, tá certo? Então nesse sentido aproveitem e lembre que no final tem uma atividade para ser realizada. Valeu? Aí, agora foi. Então, turma, essa é a última temática antes da segunda prova, né? Ainda sobre integrais triplas, né? Agora vamos fazer uma discussão sobre cilíndricas e esféricas, uma continuidade da aula passada, né? E aí a ideia é que na próxima aula a gente faça aí uma revisão dessa parte de integrais duplas e triplas, exatamente para que vocês não tenham surpresa aí na prova, né? Que é uma temática meio trabalhosa, né? Complicada, né? Dá trabalho, né? Como se diz. Mas é isso. Beleza? Então, semana que vem a gente tem uma revisão, acho que é rápido, né? Aula que vem. Muito mais para vocês conseguirem concluir aí as atividades propostas. E aí, na outra semana, né, a gente faz uma avaliação. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Bom, essa apresentação tá lá no Class. Eu aproveitei, tá aqui no Class aqui, ó, integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas. E aí eu aproveitei e coloquei um link aqui para vocês, sobre um link interessante que fala sobre o fator jacobiano, né? Que faz uma discussão aí da matriz jacobiana, né? Onde a gente calcula o determinante da matriz e aí gera aquele fator que lá em coordenadas polares da integral dupla a gente chamou de R, né? E aí no final o R, que era o fator jacobiano, né? Vocês vão ver no vídeo que ele chama bastante esse fator jacobiano de determinante da matriz jacobiana. Mas o legal é que, por exemplo, vocês conseguem enxergar um pouquinho nesse vídeo, né? Por que tem-se o fator jacobiano, né? Que é muito mais por conta da transformação algébrica aí, né? Na álgebra linear, a gente trabalha as transformações, aquela ideia que eu comentei com vocês em aulas anteriores, que o fator vem exatamente para manter o mesmo volume, né? De um sistema de coordenadas cartesianas para um sistema de coordenadas polares. E agora, vamos estar, desde a aula passada, a gente também pode interpretar um sistema de coordenadas esférica, que é a ideia que a gente vai trabalhar hoje. E aí vocês vão perceber que, de modo geral, o fator jacobiano, ele vem muito mais para conseguir garantir aí que a transformação seja equivalente, né? Então, na verdade, é uma transformação linear, ou melhor, é uma transformação da álgebra linear para funções que não são lineares, né? É isso, é essa a ideia, tá? Mas aí tá lá o vídeo, tá lá o link, vale a pena gastar um pouquinho de tempo só para conhecer aí o fator jacobiano, vale a pena. Bom, vamos lá. Então aqui está a apresentação, está lá disponível para vocês. Vamos ao que interessa, né? Então, a ideia é trabalhar integrais triplas, uma continuidade da aula passada, porém, agora com aplicações em coordenadas cilíndricas e esféricas. E aí vocês vão perceber que a gente acaba a todo instante
ideia de cilindro, coordenadas cilíndricas, lembra exatamente a ideia de cilindro. Então, vou clicar aqui, abrir um link do... Bom, primeiro nessa figura aí, estática, do jeito que está aqui, né? O que ela mostra que é trabalhado do ponto de vista prático? Eu tenho lá o plano XY, estamos acostumados, né? Só que aqui eu tenho uma espécie de vetor, que é o raio, olha, né? Esse raio tem aí uma certa angulação θ em relação ao eixo X, né? Então, obviamente que isso aqui pode rotacionar, né? Quer dizer, eu posso girar aí de forma cíclica, né? Eu posso gerar um círculo, né? E é essa a ideia que nos leva para coordenadas polares. Toda vez que eu tenho no plano XY a ideia de movimentos circulares, né? Então, a gente converte para coordenadas polares. E aí, a referência, ao invés de x e y, passa a ser R, que é o raio, né? O raio do círculo, passa a ser o ângulo, que está aqui. E isso, então, essas duas coordenadas aqui é em relação ao plano XY, né? E aí eu tenho a coordenada Z, que é o valor do Z que nos leva para o espaço. É essa a ideia, né? Então, aqui a gente tem, principalmente, a ideia de coordenadas, e aí vocês vão perceber por que é cilindro, exatamente por conta disso. Então, vou abrir aqui um link do GeoGebra, que está na apresentação, que vai mostrar exatamente esse conceito. Então, eu tenho aqui no GeoGebra, no plano XY, um círculo, né? E aí eu vou movimentar aqui o ponto, bom, ele pede para movimentar, posso movimentar o ponto B muda aí o valor do Z, né? É um plano em Z, né? E eu posso movimentar o valor do P. Olha lá. Então, se eu marcasse aqui o lugar geométrico, né? Isso aqui seria exatamente um cilindro, né? Onde a base é um círculo, né? E aí eu tenho, nesse instante, um raio, né? Um ângulo em relação ao raio, né? Esse raio, óbvio que ele está em coordenadas polares, né? Mas vem do círculo, né? E aqui a gente tem um ponto P, que depende, então, do raio, do ângulo, né? E do valor do Z, que seria o plano aonde corta aí o eixo Z, né? E que gera um domínio que é aquela região circular. Então, é essa a ideia, tá? Então, isso é o que a gente chama, então, de coordenadas cilíndricas, ou seja, sistema de coordenadas cilíndricas, né? Mas aí vocês vão perceber que, de modo geral, nem sempre teremos um círculo. Bom, a ideia do círculo vai estar sempre presente no plano XY, mas nem sempre será o círculo todo. Como aqui o θ, né? Ele está variando, ele está pegando parte desse círculo, né? Não está pegando o círculo todo. Mas é um movimento circular, né? Então, se tem um movimento circular, então, coordenadas cilíndricas, se tiver desta forma, né? Se tiver dessa forma, então, trabalhamos a ideia de coordenadas cilíndricas, que é algo muito mais próximo do que vocês já viram ali das coordenadas polares. Então, toda vez que lidar com coordenadas polares, constantemente a gente vai estar trabalhando com um sólido que envolve movimentos circulares e que o cilindro tem essa característica, né? Bom, então aqui a gente tem um conjunto no espaço, de pontos no espaço, né? É essa a ideia. Eu tenho pontos no espaço, um conjunto de pontos no espaço, tal que eu tenho pontos no plano XY, tá certo? Definidos aí por uma função, né? Então tem lá uma função no plano XY, e aí um detalhe qual é que está aqui interessante, olha só. As coordenadas cilíndricas, eu não preciso necessariamente partir do zero. Eu não preciso partir do z igual a zero. Eu posso partir de uma função até uma outra função, que seria aí um objeto no espaço. Então, essa ideia aqui vocês já viram em aulas anteriores, que eu comentei, e que mostra a importância aí das integrais. Então, em que momento, né, que a gente tem esta situação? Ora, esta situação de um objeto no espaço que não necessariamente parta do plano XY, né, que tenha uma projeção no plano XY,
vai necessitar um entendimento de integrais triplas. Por quê? Porque nesse instante, a minha base é uma superfície. O superior também é uma superfície. Então, o z aqui nesse instante, ó, ele está variando entre duas superfícies. Então, eu tenho uma superfície lá no alto, que é uma superfície qualquer, determinada por uma função, né? E na base eu também tenho uma superfície, que não necessariamente é esta superfície que está aqui. Essa superfície que está aqui é a projeção, né? É o domínio da superfície, que pode ser aqui a projeção da superfície superior, né? Então, eu tenho aqui uma certa superfície, essa superfície gerou uma sombra que seria o domínio. Então, é legal perceber que esse objeto, não necessariamente, né, ele tem uma base ali, a base é uma superfície, correto? Então, quando isso acontece, a gente está diante da ideia das integrais triplas. Por quê? Porque o z varia entre duas superfícies, né? Que mais? Eu tenho aqui a ideia circular, ó, isso aqui é como se tivesse aqui um círculo e aqui um outro círculo, né? Então, se eu tenho movimentos circulares, né, estamos trabalhando com a ideia de coordenadas polares. Então, aqui seria um trecho, né, que é o ângulo θ, que varia de alfa até beta. Então, aqui eu tenho um ângulo variando de alfa até beta, ou seja, é uma parte daquele setor circular, né, envolvendo dois círculos aí. E aí, legal observar que, num primeiro instante, eu tenho aqui um raio, esse é um raio, e isso aqui é um outro raio. Então, eu tenho um raio que é uma função e um outro raio que é uma segunda função, que depende de duas funções. Então, tudo isso para dizer o seguinte, ó, esse espaço tem como domínio, né, lá no plano XY, o raio, o ângulo θ variando de alfa a beta, que é esse trecho aqui, né, e o raio também variando em termos de funções, ou seja, não necessariamente o raio precisa ter um valor fixo. Esses raios, eles podem variar em torno de funções. Então, não necessariamente, por isso que eu comentei lá atrás, não necessariamente isso aqui é um círculo. Eu posso ter um movimento aqui no plano XY que seja uma curva, e essa curva faça isso, por exemplo. Que aí quem é que vai determinar essa curva é exatamente a função h. E a função h está lá em função de θ. Bom, então, vocês estão vendo que não é algo, né, tão simples. Mas, no fundo, o entendimento acaba garantindo essa facilidade. Então, aqui a gente tem uma certa função, né, que está trabalhando aí com um diferencial de volume, ou seja, nós estamos diante, nesse instante, de um objeto que está no espaço, né, e que tem influência aí sobre uma certa função. Então, é legal também vocês perceberem que, nesse instante, do ponto de vista prático, né, nós não necessariamente estamos calculando o volume, porque o volume já está aqui, ó. Eu tenho um somatório do diferencial de volume. Na verdade, eu tenho alguma aplicação que envolve, por exemplo, uma função das três variáveis. Veremos um caso adiante que vai aparecer daqui a pouco para vocês. O mais importante é que o nosso x, ele é pensado do ponto de vista de coordenadas polares. Então, ele é o r cosseno θ, vocês já viram isso em aulas anteriores, o y é r seno θ e o z é z mesmo. Então, isso são as coordenadas cilíndricas, né, em coordenadas polares, ou seja, as coordenadas cilíndricas trabalham em coordenadas polares. Por isso que aqui entra r, dz, dr e dθ. Tá? Então, lembrando que o r que aparece ali é o nosso fator jacobiano, ou determinante da matriz jacobiana, que está lá no vídeo, que vale a pena vocês assistirem. Tá? Bom, aqui a gente tem apenas um desenho aqui, né, mostrando essa ideia. Então, o que está aqui, ó, seria uma espécie de um cubinho, mas esse cubo, por não ser retangular, porque ele trabalha com curvas aqui, ó, curvas circulares, né? Então, o que a gente tem nesse instante? Eu teria aqui, então, o r de θ, né? Aqui eu teria
o diferencial de θ, que é a variação do ângulo θ. Que mais? Aqui é o diferencial do raio, né? E a altura aqui seria o que ele está chamando de dz, né? Bom, daqui a pouco aparece uma figura mais interessante ali, mas nesse instante é só para dizer o seguinte, aquele diferencial de volume, algo muito pequeno, lembrando sempre aquela história, né? Será nesse instante o meu R, dz, dr, dθ. Apesar que isso aqui a gente já conseguiu enxergar na aula anterior, né? O que mais interessa aqui, do ponto de vista prático, é resolver algumas situações envolvendo integrais triplas em coordenadas cilíndricas, que é essa ideia aqui, ó. Então, eu tenho um sólido, vamos ver se aparece o sólido aí, bonitinho. Então, eu tenho um sólido no espaço, né? Esse sólido, ele está dentro de um cilindro, que é esse cilindro aqui. Esse cilindro, ele tem raio 1, né? E aí, sobe. Então, um cilindro. Bom, e eu estou procurando um sólido que está dentro de um cilindro de raio 1 e que está abaixo de z igual a 4. Então, z igual a 4 está aqui. E aí, então, o sólido que eu quero no espaço está abaixo de z igual a 4 e acima do paraboloide representado por esta superfície. Então, esta superfície que está aqui, ó, é o paraboloide. Paraboloide aqui, então, que eu podia colocar aqui como f de xy igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Certo? Então, isso que está aqui é esta superfície. Então, eu tenho um sólido que está entre o paraboloide e esse plano z igual a 4. Beleza. E aí, fácil, né? A densidade em qualquer ponto do sólido, né, é proporcional à distância do ponto ao eixo do cilindro. O eixo do cilindro é isso aqui, ó. Então, está dizendo que qualquer ponto que esteja dentro desse sólido, né, a densidade é proporcional à distância ao eixo do cilindro. Ou seja, isso aqui é dado, tá? Isso aqui são situações físicas, né? O que a gente tem que saber nesse instante, do ponto de vista físico, né, é que a densidade ela é calculada de que forma, né? De que forma que a gente tem a densidade, né? Então, ela envolve volume e envolve massa, né? Então, se eu pegar a massa e dividir pelo volume, acho que é isso, ou é o volume pela massa, não me lembro agora, me dá a densidade. Deixa eu só lembrar aqui agora. A massa, o volume é o contrário, né? É o contrário? Tá certo, tá certo. Como é que é? Tá certo, é massa sobre volume mesmo. É massa sobre volume, né? Isso. A massa a gente sabe que depende da gravidade, né? E a massa, muitas vezes, é trabalhar a ideia do peso, né? Já o volume, né? O volume, do ponto de vista prático, então, quando eu pego a massa e divido pelo volume, isso me dá a densidade. Beleza, então isso é uma unidade física, né? Quer dizer, trabalha essa ideia de dureza aí, né? A densidade dos elementos químicos, por exemplo, bem interessante, né? Bom, determine a massa de E. Então, a massa de E, ela é calculada em função de um sólido que está lá, né? Esse sólido que está lá, automaticamente, turma, ele vem de uma integral tripla, né? Então, esse sólido que está lá no espaço, né? Ele está trabalhando basicamente com essa ideia aqui, ó, certo? Agora, a densidade, o que ela está fazendo? Ela está surgindo aí com uma certa função. Então, agora a gente tem uma integral envolvendo uma função, é isso que vai ser. Mas, no primeiro instante, é muito importante que vocês compreendam que essas informações que estão aqui estão em coordenadas cartesianas, ó, tá? Então, para trabalhar do ponto de vista das integrais, tem que converter para coordenadas polares, né? E aí, convertendo para coordenadas polares, qual é a lógica que se trava nesse instante, né? Lá no plano XY, a gente tem um ângulo θ que vai variar entre 0 e 360 graus. Beleza. O raio, que é esse raio que está aqui, né? Ele vai variar de 0 até 1, porque 1 seria o meu máximo. E aí, de novo, né, é bom a gente sempre lembrar, né, por que varia o raio, né?
Porque você pensa em objetos muito pequenos, né? Então, por isso que o raio está variando. Você parte do zero e ele vai aumentando, correto? Sempre essa ideia. Então, vai de 0 até 1, beleza? Isso no plano XY, então, está definido aí a variação do ângulo e do raio, né? Agora, e o Z? Z vai variar de quanto? Opa, o máximo é 4, de acordo com o enunciado. E o mínimo é o próprio paraboloide que está aqui. Então, são todos os pontos que estão acima do paraboloide e abaixo de Z igual a 4, certo? Bom, convertendo em coordenadas polares, o que a gente pode dizer nesse instante, né? Que o meu x² mais y², ele é, na verdade, o meu r², né? Então, já vimos em aulas anteriores que o r, ele é a raiz quadrada de x² mais y². Então, r² é o próprio, né? Então, a gente tem nesse instante, olha, o que foi feito aqui foi simplesmente substituído. Então, se eu tenho menos x² menos y², esse z ele poderia ser pensado como 1 menos r². E é isso que está aqui, ó. Né? E aí, óbvio que nas minhas coordenadas, nas coordenadas cilíndricas, a gente vai trabalhar, então, com a variação do raio, o z, então, variando entre esta superfície que está aqui, né? Que é o paraboloide e o 4, né? Então, veja, a gente já tem condições, né, de montar a integral tripla, observando que nessa integral tripla, a gente sempre começa com o diferencial de z. E é isso que vai acontecer aqui. Olha lá. Então, eu tenho a função, foi dada aqui, tá? Essa função é a função de densidade aí, né? Bom, aqui eu tenho o diferencial do volume, que é o meu r dz dr dθ, né? E aí, no primeiro instante, o que foi feito com esta função? x² mais y² é, na verdade, r². A raiz quadrada de r² é r. Né? O k é uma constante, então ele pode ficar para fora da integral perfeitamente. Eu não preciso me preocupar com esse k, né? Ele pode ir para fora da integral. Bom, aí o que é importante destacar nesse instante? Então, olha lá. Então, essa questão que está aqui, a gente começa com a variação do z, certo? Resolve, depois a variação do raio, que vai de 0 até 1, e fecha com θ, que vai de 0 até 2π. Então, sempre essa mesma lógica, principalmente iniciando com o diferencial de z. Agora, em relação a essa segunda parte, ela não é difícil. A primeira parte talvez é a mais trabalhosa por conta dessa história da função aqui, né? Então, kr vezes r dá kr², tá aqui, beleza, né? E aí, do ponto de vista prático, o que foi feito aqui? Porque, por que surge isso daqui, né? Então, vamos tentar resolver aqui, a gente enxergar como é que se resolveu, né? Então, tá lá, ó. Então, esta é a nossa integral. Essa integral, então, entre 1 menos r², e aqui 4, aqui é kr² dz, né? O kr² não tem nada a ver com z, concorda? Então, kr² vai para fora da integral, e eu vou ter aqui, então, 1 menos r², 4 dz. Então, ficou evidente que eu vou ter kr² que multiplica quem? Aqui eu já sei que vai dar z, né? No intervalo de 1 menos r² e 4. Então, por isso que vai aparecer aqui, ó. Então, eu vou substituir primeiro para quem? Para 4, tá lá. E depois eu vou substituir para 1 menos r². Certo? Então, foi calculada a diferença entre o superior e o inferior, né? Bom, aqui então, isso nos permite identificar, foi feita a distribuição, né? A distribuição que está aqui, então eu tenho que calcular agora em função de R, tá? Então, só resolver aqui para a gente enxergar aqui que está correto. Então, eu tenho ali uma integral de 0 até 1, integral de 0 até 1, 4
KR², esse menos 1 aqui, né? Então, menos 1 menos KR², de até já resolver, né? E aqui eu vou ter mais R², então eu vou ter mais KRA². Isso. Diferencial de R. Então, aqui só dá uma arrumadinha aqui, né? Que aqui dá para resolver pelo menos essa questão aqui. Isso, então, é 3KR² mais KR². DR. Bom, como você sabe, eu posso, por exemplo, aqui, se quiser, né? Porque o que me interessa é só a variação do R, né? Se eu quiser colocar o K como evidência, né? E colocar fora da integral, fica mais fácil. Ó, o K está tanto aqui quanto aqui. Então, eu poderia perfeitamente enxergar isso aqui como sendo K de 0 até 1, né? E aqui eu teria, então, 3R² mais R² dr. Isso. E aí, né? Quando eu resolvo 3R², eu vou ter o quê, então? Eu vou ter... vamos resolver, tentar carregar para a lousa, que fica mais fácil. Vamos lá. Bom, então, isso vai dar K, que multiplica quem? 3R ao cubo sobre 3, mais R à quinta sobre 5. Isso no intervalo de 0 a 1. Aqui, posso cancelar, vou substituir por 1, né? Que vai dar, então, 1 mais 1/5, né? 1 mais 1/5, menos, vou substituir por 0, vai zerar, né? Então, pelo menos o 0 aí salva a nossa vida, né? Isso, então, é 1 mais 1/5. 1 mais 1/5 é 6/5. Então, eu tenho 6/5 de K. Então, 6/5 de K vai para integral, que vai de 0 até 2π, né? Então, 6/5 de K, dz não, dr, dθ, dz, dr, dθ, né? Agora vem o ângulo, né? Certo? Que é essa ideia aqui. Bom, esse daqui é direto, né, turma? Esse aqui é aquele que a gente costuma dizer que não tem segredo, né? Que isso aqui dá 6/5 de K, integral de 0 até 2π, dθ. Então, já sei que vai dar 6/5 de K vezes θ no intervalo de 0 até 2π, que é 2π menos 0, que dá 2π, né? Então, conclusão, isto é 6/5 de K, que vai multiplicar 2π. 12πk sobre 5. É isso aí. Bom, o que é isso? Isso está representando, então, né? Não é a densidade, né? Isso está representando o que se pediu aqui no enunciado. O que se pediu no enunciado? Determine a massa. Então, isso que a gente encontrou é a massa. Bien. Certo? Em função dessa densidade. Então, no final das contas, também é legal também a gente enxergar aquela história da fórmula que eu acabei iniciando com vocês, né? Mostrando que a densidade ela é a massa pelo volume. Ora, se eu pegar o volume e multiplicar pela densidade, ó, então eu tenho o densidade vezes volume, que é a massa, que é exatamente a ideia lá da integral. A integral, né, de uma função que está representando a densidade, correto? E está multiplicando quem? O diferencial do volume, que em função dos somatórios a gente tem o sólido, tá? Que é o volume. Então, de fato, o resultado disso é a massa. Legal, né? Então, percebam que fica claro essa ideia que, de fato, o resultado final é
a massa. Bom, vamos ver se bateu aqui, né? 12 quintos de πk. E aí, óbvio que depende do valor do K. O K é um valor numérico, né? Aí depende da situação. Mas aí é importante também enxergar aqui, olha, acabamos de resolver uma situação que trabalha com coordenadas cilíndricas, né? Com integrais triplas, né? Então, aqui, mais um exemplo que mostra que eu não vou resolver isso daqui do ponto de vista cartesiano, né? Então, eu vou converter isso que está aqui em coordenadas cilíndricas. E aí, em coordenadas cilíndricas, tem que tomar um cuidado danado. Por exemplo, ó, o x está variando entre menos 2 e 2. Se o x está variando entre menos 2 e 2, isso já nos remete à ideia de um círculo, né? Então, eixo x, eixo y. Então, isso aqui é 2, né? E aqui é menos 2, né? Isso já nos leva a essa ideia aqui, ó. Tá? Bom, o y está variando entre essas duas funções, então, na verdade, é um objeto, né? É uma parte que está aqui. E aqui o legal também enxergar isso, né? O meu y, nesse instante, ele está pegando uma parte que é positiva, que é essa ideia aqui, ó. Olha lá. Que se eu disser que y é raiz de 4 menos x², né? Se eu elevar ambos ao quadrado, eu vou ter y² igual a 4 menos x². Então, eu vou ter x² mais y² igual a 4. Ou seja, um círculo ou uma circunferência de raio 2, que é exatamente esse círculo que está aqui. Opa, então o que significa? Que esse y que está aqui, ele está variando, ora, uma parte positiva, ora, uma parte negativa. Então, está pegando todo o círculo em relação a y, certo? Então, do ponto de vista prático, eu já sei, portanto, que o meu ângulo vai variar entre 0 e 360 graus. E aí, né, então o y está variando entre esses dois semicírculos, né? E aí o z, bom, de acordo com o enunciado, né? A primeira integral a ser resolvida, que é essa aqui, ó, né, mostra que isso aqui é a função. E aqui eu tenho z variando entre uma função e o 2. Isso para z. Então, z está variando um corte em z igual a 2, que está aqui, beleza? Que é o superior. E o inferior, olha lá que legal, turma, o inferior é exatamente esse pontinho que está aqui. Ele começa com um ponto e vai aumentando, né? Circular, né? Até chegar nessa ideia do cone, né? Então, de novo, a gente tem aqui uma situação que nos remete, e é interessante, então, substituir por coordenadas polares, né? Então, essa situação aqui, ela é bem bacana, porque a gente está trabalhando com o cone, né? E aí, obviamente, que esse cone, nesse instante, tem uma certa função que está influenciando. Como no caso anterior, que era o cálculo da densidade, aqui não foi dito o que é, né? Mas, então, a função nos leva a uma certa aplicação a partir do cone, né? Que aí nos permite dizer nesse instante que tem que converter em coordenadas polares e que está trabalhando a ideia de integrais triplas, né? Por quê? Porque eu tenho um ângulo variando entre 0 e 360 graus, lá no plano XY, o raio variando de 0 a 2, olha lá, e o Z variando do plano Z igual a 2, até quem? Ué, por que aqui está R, né? É exatamente isso que está aqui, ó. Né? X² mais Y² em coordenadas polares é R². Então, a raiz quadrada de x² mais y² é R. Né? Então, por isso que aqui aparece R. E óbvio que fica muito mais fácil, né? Muito mais prático de resolver. Né? Então, turma, às vezes nem tudo é mil maravilhas. Por exemplo, pode ser dada essa integral desse jeito e você tem que se virar e enxergar que tem que converter em coordenadas polares e resolver, né, do ponto de vista de cilindro. Então, aqui também, por que é pensado em coordenadas cilíndricas?
exatamente o que essa ideia que está aqui, ó. Vem de um cilindro, tá? Certo? Bom, então aí ficou fácil, né? Se converteu em coordenadas polares, né? A nossa integral. E aí lembrando que a própria função, ela vem com essa história de x quadrado mais y quadrado. Se ela vem com essa história de x quadrado mais y quadrado, eu vou substituir por r quadrado. Né? Então, no lugar da função eu tenho r quadrado, lembrando que o diferencial de z, y e x vira em coordenadas polares, r dz, dr, dθ. Lembrando que o r é o nosso fator jacobiano. Tá? É o ajuste, né? Essa é a ideia principal. Na verdade, você fez uma transformação geométrica e você precisa manter o mesmo volume, a mesma área, mesmo em objetos distorcidos. E o legal lá do vídeo que eu propus para vocês assistirem é exatamente isso. Vai mostrar uma transformação geométrica, né? Em funções que não são lineares. A gente está acostumado a trabalhar álgebra linear apenas a partir de funções lineares. Tá? Bom, aqui então, né, ficou clara essa ideia, né? Da variação do raio, a variação do ângulo e a variação do z. Então aí o resto é cálculo. Ó. Vou pegar aqui o r quadrado vezes r, que vai dar r ao cubo, tá aqui. Tá? Agora, por que aparece 2 menos r aqui? Foi exatamente a integral, né? Então, o meu r ao cubo está aqui fora, e eu estou calculando entre 0 e 2, dz. Né? Então, ficou r ao cubo, z calculado entre 0 e 2, né? Entre 0 e 2, não, é entre r e 2, né? Entre r e 2. E aí, portanto, temos r ao cubo, no lugar do z entra o 2, menos r. Então, isso que está aqui, ó, é exatamente a resolução dessa primeira parte envolvendo a variável z, certo? E aí, a partir dessa, eu posso, por exemplo, fazer aqui a distribuição, que fica muito mais fácil, né? Então, eu tenho 2r ao cubo menos r à quarta. E aí, calcular agora em função de r, né? Em função de r, o que eu vou ter? Bom, r vai variar de 0 a 2, 2r ao cubo menos r à quarta dr. Isso, então, é 2r à quarta sobre 4 menos r à quinta sobre 5 no intervalo entre 0 e 2. Aí ficou fácil, né? Aqui substituo por 2, posso até já simplificar isso aqui, né? Fica mais fácil. 16 por 2 dá 8, menos 32 quintos. Menos inferior substituindo por 0, vai dar 0. Conclusão, isto é 40 menos 32, isto é 8 quintos. Então, toda essa parte do R aqui, né? Está resolvido. Né? Vai me dar 8 quintos. Como eu vou calcular em função do diferencial de θ agora, também já sei que esse 8 quintos vai multiplicar quem? 2π. Olha lá que bonitinho. 16 quintos de π. Né? Que é o 8 quintos vezes 2π. Então, se todas as questões fossem como esta, né? Seriam muito fácil de resolver. Mas só foi possível resolver de maneira rápida em função, né, das coordenadas cilíndricas. Quer dizer, a integral tripla pensada aí em coordenadas cilíndricas, onde, na verdade, aqui também é coordenadas cilíndricas. Na verdade, o que a gente faz é uma transformação para as coordenadas polares, tá? Porque mesmo aqui, continua trabalhando a ideia do cilindro. Tá? Tem o círculo, tudo mais, tá? Então, turma, toda vez que alguém comentar com vocês coordenadas cilíndricas, lembre a ideia do cilindro mesmo, mas não necessariamente o cilindro, e sim objetos que fazem parte do cilindro, né? Que vão muito além da ideia de pegar o cilindro bonitinho, né?
Então, tem diversas situações bem interessantes, como esta. E como essa próxima que vai entrar aqui agora, que são as coordenadas esféricas, né? Então, se a gente tem a ideia de coordenadas cilíndricas, onde eu tenho um círculo na base e um outro objeto no espaço, né, que também está trabalhando com uma projeção do cilindro na base, né, o Z ali do ponto de vista prático, ele está sendo pensado ali como uma certa, né, altura que gera a ideia do cilindro. Agora nós vamos trabalhar com a ideia de esfera, então não é necessariamente esse movimento, e sim esse movimento de bola. Então vai ser muito comum aparecer o termo bola aqui, exatamente por conta da esfera. Para pensar na esfera, é muito mais fácil a gente tentar, pelo menos, interpretar a ideia aí de coordenadas geográficas, né? Latitude, longitude, né? Tá certo? Então, quando a gente trabalha a ideia de latitude e longitude, a gente está trabalhando a ideia de dois ângulos em jogo aí, ó, que é o que veremos aqui. E um certo raio, né? Então, o raio está presente aqui, esse raio nesse instante, foi chamado de ρ, mas podia ser R perfeitamente, tá? Então, esse ρ é muito mais por conta da ideia das coordenadas polares, né? Então, a gente tem três variáveis em jogo aqui. O ρ, tá lá, o ângulo θ, que está aqui no plano XY, e agora eu tenho um novo ângulo aí, que é o ângulo φ. Vamos observar isso aí no GeoGebra, que aí fica mais fácil a interpretação dessas coordenadas esféricas, né? Então, olha só que bacana, né? Aqui a gente tem o plano XY, né? Aqui tem um ângulo θ, né? Está variando. O ângulo θ está aqui, tá? Aquele ângulo θ que está lá, ele está aqui, ó, né? E aí, o ângulo θ está aqui, olha lá o ângulo θ. Ele está variando, né? No plano XY, né? Só que agora, observem que eu tenho um outro ângulo ali em jogo, né? Bom, primeiro que eu tenho aqui o que ele chama de ρ, né? Ou raio, olha lá. O raio da esfera, né? Vamos pegar aqui um 360 graus, que aí fica bonitinho, olha só. Né? O que a gente tem ali é a esfera. Né? Essa esfera, nesse instante, ela depende de duas situações, né? Qual é a primeira situação? Primeiro que eu tenho no plano XY um ângulo que varia de 0 grau até 360. Vamos até observar ele fechando aqui, ver se dá para... Olha lá, bonitinho. Então foi, né? Tá lá, tá fechando. Fechou. Né? Isso em relação, então, né? Estou girando em torno do plano XY. Né? Agora, esse outro ângulo aqui, que é o ângulo φ, ele não necessariamente precisa girar de 0 até 360. Então, olha que legal. A primeira ideia que parece é que ele está girando de 0 a 360, mas é nada. Basta ele girar de 0 até π, que é 180 graus. Então, ele faz este movimento. Ó. Ao fazer este movimento, né, num primeiro instante, também dá para enxergar com muita facilidade que é isso mesmo, ó lá. Parte de um certo ângulo φ, e aí esse ângulo φ está se fechando até 180 graus. Tá? Então, enquanto um ângulo varia entre 0 e 360, que é o que está no plano XY, o outro ângulo, esse não. Tá? E aqui a gente tem o raio da esfera. Olha lá. Tá? E lembrando que trabalhar a esfera é trabalhar um objeto, né, que a gente enxerga o fragmento dele, mas ele está num ambiente do R4, né? Então, está num ambiente de uma quarta dimensão, está pegando ali fragmentos que naquele instante são esferas, e pode ter outros objetos, como elipsoides, né? Mas assim, todo objeto que pode ser definido por uma função que envolve três variáveis, esse objeto, ele está, então, a gente está analisando objetos no R3, que me leva a um certo R. Então, essa ideia aqui é a ideia do espaço
R4. Né? Tá certo? Bom, então, se a gente tem nesse instante a ideia de esfera, algumas coisas mudam em relação ao formato cilíndrico, né? Lembrando que o formato cilíndrico, né, era único, né? Agora não, agora eu vou também variar em torno, em torno do raio, né? Posso variar o raio, posso variar o ângulo θ, posso variar agora o ângulo φ também, né? Então tem duas novas variáveis em jogo aí, né? Bom, do ponto de vista prático, o que acontece no cálculo, né? Para que se calcula, né, um objeto com coordenadas esféricas? Exatamente por conta dessa situação que eu acabei de comentar. Um detalhe importante, em coordenadas esféricas, o x, que a gente está acostumado como r cosseno θ, agora entra um ingrediente novo, que é o seno φ, tanto para o x quanto para y. Então, o x, que é r cosseno θ, agora passa a ser r seno φ cosseno θ. O mesmo vale para y. Ambos acrescentam aí o φ exatamente por conta dessa nova variável, que agora é um outro ângulo que a gente já viu ali, que pode variar de 0 até 180 graus. E o z, que será ρ cosseno φ, porque aí depende, né? Se eu fizer aqui até, pensando aqui num triângulo, um triângulo retângulo, né? De fato, né? A gente tem aqui, ó, o ρ, que é o raio, né? O raio da esfera. Esse raio da esfera é a hipotenusa, né? E aqui eu teria um certo valor para z, ó, né? Se eu pensar aqui como cateto adjacente em relação a... Às vezes, turma, esse φ aparece desse jeito aqui, né? Desse jeito que está aqui, mas é maiúsculo. O minúsculo é mais fácil, é esse jeitão aqui, tá? Então, às vezes a gente escreve desse jeito, às vezes desse jeito aqui, e esse jeito que está aqui é o mais usual, tá? Mas é um ângulo, né? Bom, aqui, só voltando à ideia aqui, né? Então eu tenho cateto adjacente, hipotenusa. Eu sei que o cosseno do ângulo φ, né? Ele é, na verdade, o quê? O meu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, olha só, se eu isolar o z, né? Quem é z? Z é ρ cosseno φ. Que é isso que está aqui, tá? Bom, já os demais, aí teria que trabalhar a ideia de semelhança entre ângulos, não vem ao caso, né? De certa forma, a gente gastar um tempo aí que não precisaria, tá? Bom, mas aí, óbvio que o x agora também terá uma dependência em relação ao ângulo φ. Talvez uma lógica que vale a pena vocês interpretarem é o seguinte, ó. Lembre que a gente já trabalhava com o cosseno, né? E agora, em função do φ, você vai trabalhar em relação ao eixo na vertical, que é o eixo do seno. Então, por isso que aparece seno ali, em ambos, tá? Então, essa também é uma forma de observar esse detalhe, tá? Bom, nesse sistema de coordenadas, o correspondente à caixa retangular é uma cunha esférica. Olha só. Então, o que a gente estava... Bom, primeiro, né? A gente está acostumado com o formato retangular, que é o mais fácil. Só que às vezes você tem um formato cilíndrico ali, né? Tem que pensar em coordenadas polares. E agora, aquele paralelepípedo, né, retangular, ele é pensado agora como sendo aí algo muito próximo do paralelepípedo, mas que, na verdade, está no formato esférico. E aí, por que ele está no formato esférico? Exatamente porque você tem ali um diferencial do ângulo θ, no plano XY, né? Você tem também um diferencial do raio, olha lá, o diferencial do raio. Eu posso ter aqui um certo ρ, e aqui eu posso ter um outro raio. Então, eu tenho aqui e aí, lembrando que aqui aparece como diferencial, então lembre sempre daquela história, né? Um diferencial está muito próximo de zero, né? A gente coloca grande aqui, mas a ideia é sempre pensar algo muito próximo de zero, que vai nos remeter exatamente ao somatório contínuo, que são as integrais, tá? Mas aqui é só para mostrar o seguinte, olha, se eu calcular o volume desse objeto que está aqui,
O volume desse objeto tem uma espécie de paralelepípedo, né? Tem uma altura aqui que é o diferencial de ρ, que vai multiplicar essa outra dimensão aqui, que é o ρ seno φ diferencial de θ, e que vai multiplicar essa outra dimensão que está aqui, que é, nesse instante, ρ diferencial de φ. Ora, bom, se eu fizer a multiplicação de tudo isso, no final das contas, eu vou ter ρ vezes ρ quadrado, né? Que vai multiplicar quem? Seno de φ, né? E aí volta aquela história do diferencial de ρ vezes o diferencial de θ vezes o diferencial de φ. Que é isso que está aqui, ó. Ou seja, esse objeto pequenininho no espaço, né? Pensado do ponto de vista de coordenadas esféricas. Primeiro, turma, que quando fala-se cunha, né? Cunha esférica, né? A cunha esférica é essa ideia aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma cunha esférica, certo? E o que está aqui não é necessariamente toda uma cunha, né? É parte de uma cunha. De novo, aquela ideia de tronco de pirâmides, né? Tronco de cunha, né? Mas é essa a ideia, tá? Eu tenho aqui uma parte de uma cunha. Beleza? Bom. Complexo, né? Mas isso é, então, o nosso diferencial de volume, que agora passa a ser... Então, veja, se lá em coordenadas cilíndricas a gente dizia que era R, dz, dr, dθ, né? Onde o fator jacobiano, que vem da matriz jacobiana, que calcula o determinante da matriz, que é o tal do R, né? E que a gente chegou a calcular esse R aqui eu não vou perder tempo calcular isso aqui não, porque envolve 3 variáveis, mas aqui tem um fator jacobiano que ele está aqui, ó. Então, esse diferencial de volume, que podia ser isso aqui, né? Na transformação geométrica, né? A gente, então, tem que isso que está aqui é o meu fator jacobiano. Então, o fator jacobiano em coordenadas esféricas, ele é ρ quadrado seno φ. Né? Então, surge aí, portanto, mas isso, do ponto de vista prático, turma, toda vez que recair sobre coordenadas esféricas, automaticamente vocês têm a fórmula e, quanto a isso, não precisa se preocupar. Talvez o trabalho maior é o cálculo em si, né? Então, aquilo que é x nesse instante é o ρ cosseno θ agora com o acréscimo do seno φ. O y, que era ρ seno θ, agora passa a ser ρ seno φ seno θ. E o z, ρ cosseno φ. E isso que está aqui é o meu fator jacobiano. E aqui está o diferencial. Então, tudo isso que está aqui é o meu diferencial de volume. Grande, né? No primeiro instante assusta, né? Mas vocês vão acabar percebendo que não tem muito segredo, não, tá? Bom, então, isso que está aqui, né? Para provar esse fator jacobiano, eu teria que pegar uma matriz, calcular as derivadas parciais de x em ρ, em φ, em θ, para y também, para z também, calcular o determinante para chegar nisso aqui, tá? Mas lá no vídeo, pelo menos, vocês conseguem ter aí uma noção disso. E a ideia não é perder tempo aqui, não, tá? Mas o importante é ter esse entendimento, né? Que isso que aparece que está aqui é o determinante da matriz jacobiana, o que eu estou chamando de fator, né? E que é, de fato, um fator da transformação geométrica, tá? Bom, então aqui a gente tem, utilizando os limites de integração apropriados e substituindo, né, o diferencial de volume por ρ quadrado, por toda essa expressão que está aqui, né, podemos esperar que essa fórmula inclua regiões esféricas mais gerais, como sendo um objeto no espaço, que agora depende, então, do raio da esfera, do ângulo θ, do ângulo φ, onde o ângulo θ varia entre alfa e beta, lembrando que é o circular no plano XY. O φ
varia de C até D, lembrando que ele tem o mínimo e o máximo, né, que é entre 0 e 180. E o meu ρ, que é o raio da esfera, pode variar em função de superfícies que dependem do ângulo θ e do ângulo φ. Então, perceba que dá para ir longe, né? Quer dizer, dá para pensar num objeto agora onde o raio pode estar variando em funções. Então, normalmente as coordenadas esféricas são utilizadas nas integrais triplas quando superfícies como cones e esferas formam a fronteira da região de integração. O que quer dizer com fronteira da região de integração? Então, quando a gente trabalha, então, né, objetos como esferas e cones, não tem jeito. Cai na integral. E quando ele diz aqui fronteira, turma, é exatamente por conta daquela história do R4. Você está enxergando um fragmento, né, desse objeto que está no R4. Bom, do ponto de vista prático, no primeiro instante, né, a gente deixa Na verdade, é assim, em engenharia elétrica, em dados momentos, vocês vão calcular a integral tripla, não tem jeito, né? Porque muitas vezes vocês calculam objetos, como eu disse na aula passada, objetos que não são reais ali, né? Que trabalham no plano complexo, e aí recai sobre integrais triplas. Bom, então a gente tem aqui um cálculo de uma integral tripla, né? Que trabalha com essa ideia lá de um domínio B. Então, o que é esse domínio B? Uma bola, né? Então, é uma esfera, né? Então, as coordenadas aqui estão pensadas do ponto de vista esférico, né? E aí, obviamente, tem que se fazer uma transformação. O que isso aqui está dizendo nesse instante? Que esta esfera varia entre 0, o raio da esfera varia entre 0 e 1. É isso, né? Então, está dizendo que eu tenho uma esfera que varia entre 0 e 1. Só que esta esfera, nesse instante, como acabamos de dizer lá no caso da densidade, né, está sendo multiplicado por uma função, que é essa função aqui. Ó, né? Isto vai representar uma certa aplicação, eu não sei, né? Mas está trabalhando com coordenadas esféricas. Então, ó, como fronteira de B é uma esfera, utilizamos as coordenadas esféricas. Essas coordenadas esféricas vão dizer o que nesse instante? Que essa esfera, que tem como raio no máximo 1, então o raio varia entre 0 e 1. O ângulo θ, por ser uma esfera de raio 1, né, varia entre, lá no plano XY, tem então um círculo entre 0 e 360 graus, e o meu φ variando de 0 a π. Quanto a isso, tudo certo. Bom, lá atrás a gente está acostumado com x² mais y² igual a r². Agora, em coordenadas esféricas, surge uma novidade, que de certa forma não muda nada, né? Então, acrescentando o z², a gente tem que x² mais y² mais z² é o raio ao quadrado, só que o raio agora do ponto de vista esférico, tá? Do ponto de vista da geometria analítica, vocês já viram que isso é fato, né? Quer dizer, as propriedades utilizadas tanto para o plano valem para o espaço, tá? Isso tudo é para mostrar o seguinte, turma, aqui, como aqui aparece, ó, x² mais y² mais z², isso que está aqui vai ser substituído por ρ ao quadrado, tá certo? E o meu ρ ao quadrado está elevado a 3 meios, né? E aí, num primeiro instante, né, vai ser calculado em função de ρ, depois em θ, enfim. E aí a lógica é sempre a mesma, né? Então, se lá em coordenadas cilíndricas a gente resolvia o θ por último, agora a gente resolve o φ por último. Mas aqui também a ordem não importa, porque isso aqui são valores, olha, conhecidos, né? Então, a ordem do θ e do φ não importa. O que importa é que primeiro eu preciso resolver em função do raio, porque tem uma certa função que está aqui que está trabalhando com o raio, com o tal do ρ, tá? Então, no primeiro instante, é esse trabalhinho que a gente tem aqui para resolver essa integral. Então, vamos lá. Vou resolver essa integral. Puxa.
Aqui está a integral. E aí, nesse primeiro instante, eu vou resolver primeiro essa integral que está aqui, ó. Bom, no primeiro instante aqui, precisaria fazer um tratamento aqui, né? Então, isso é e elevado a quem? 3 meios vezes 2. 3 meios vezes 2 é 3, né? Então, eu tenho ρ ao cubo, né? Vezes ρ ao quadrado, seno de φ de ρ, certo? Lembrando que o ρ é o tal do raio. Bom, aqui, né? Parece que é de propósito, né? Mas não é, né? Às vezes é exatamente para facilitar a nossa vida, né? Então dá para enxergar que seno de φ não tem nada a ver com ρ, né? Então isso que está aqui é, na verdade, o seno de φ, prefiro o φ desse jeito, de 0 até 1, né? E aí, sim, lá eu tenho ρ cubo, ρ quadrado, diferencial de ρ. Isso que está aqui dá para resolver por substituição, né? Onde U é ρ ao cubo, a derivada de U em relação a ρ é 3ρ quadrado, eu quero substituir aqui ρ quadrado vezes diferencial de ρ, então já sei que eu vou ter diferencial de U dividido por 3, que é ρ quadrado diferencial de ρ. Olha lá, então eu vou substituir, certo? Então, isso que está aqui me permite dizer que eu vou ter, no final das contas, o seno φ, né? Vezes a integral de 0 até 1, né? E elevado a U, né? E aqui eu vou ter, então, du sobre 3, que é 1/3, né? Então, eu vou ter 1/3 do seno de φ. Aqui eu já posso resolver, é a própria, né? No intervalo de... fazer por partes aqui, né? Só para vocês enxergarem aqui, né? A gente acaba... Então, isso é 1/3, integral de 0 até 1, e elevado a U, deu. Bem? Então, 1/3, seno de φ, aí sim, e elevado a U, quem é U? U é ρ ao cubo, né? Calculado no intervalo entre 0 e 1, certo? Isso que está aqui é 1/3, 1/3, seno de φ, e aqui eu vou ter, então, e elevado a 1 menos e elevado a 0. E elevado a 0 é 1. Pronto, então no primeiro instante é isso que eu tenho, né? Então eu tenho lá e menos 1 sobre 3, né? Vezes o seno de φ. Então, isso que está aqui vai para a nossa segunda integral, que agora é calculada em θ de 0 até 2π. E aí que vem a facilidade, né? Como é só o diferencial de θ e aqui não tem θ, né? Então, o nosso resultado aqui não tem θ. Então, eu já sei que a segunda parte resolvida, né? De 0 até 2π, eu já sei que eu vou ter todo aquele número que está ali que vai multiplicar, né? Então, e menos 1 sobre 3 vezes o seno de φ vai multiplicar essa integral, que no final das contas é e menos 1 sobre 3. Precisaria colocar aqui, né? Mas tá bom. Seno de φ vezes quem? Vai dar θ, vai dar 2π. Né? Certo? Bom, então isso passa a ser o valor numérico. Posso até, muitas vezes, melhorar aqui, né? Dizer que eu tenho 2/3 de e menos 1 π, né? Seno de φ. Pronto. Bom, isso tudo vai para a última integral, né?
que aí sim vai trabalhar com a variável φ, né? E aí, se essa última vai trabalhar com a variável φ entre 0 e 180, então entre 0 e 180, eu já sei que fora dessa integral ficarão, então, todos os valores que não tem nada a ver com φ, que é 2/3 de e menos 1 π. 2/3, né? E menos 1 π, que vai multiplicar o diferencial de φ. Isso, então, já me permite dizer que vai dar π, né? Certo? Então, já sei que o π vai multiplicar π, então eu vou ter 2/3 de e menos 1 vezes π ao quadrado. Não sei quanto dá isso, né? Mas é essa a ideia. Vamos só verificar aqui se deu certo, né? Então, tá lá, a integral. Beleza. Não bateu aqui, né? O que deu? 4/3. O que pegou no meio do caminho? 4/3. O meu aqui deu 2/3. E deu π quadrado. Vamos ver o que pegou aqui no meio do caminho. Então, vamos lá. O que eu errei? Deu erro ao cubo. Seno de φ tá aqui. Ah, tá. Tem um seno de φ nessa história. Eu não calculei com seno de φ, né? Verdade. Por que eu excluí o seno de φ? Ah, verdade. Estamos aqui, ó. Né? Eu fui resolvendo tudo bonitinho, né? Carregando o seno φ para fora. Tá aqui, ó. Aqui eu coloquei o seno φ, né? O seno φ ficou fora da integral, né? Aí resolvi, estava aqui, deu seno φ, é verdade, essa última etapa aqui, ó, né? Na verdade, essa aqui entre 0 e 2π tá certo, né? Aqui, o problema tá aqui, ó, né? Porque aqui, como envolve a variável φ, né? Então eu tenho seno de φ, verdade, aqui, ó, parecendo que tudo é mil maravilhas, né? Eu acabei esquecendo que aqui tem o seno de φ, correto? Diferencial de φ. Isso. Então, isso é 2/3, e menos 1 π, né? E aí, a integral do seno, né? Que está lá fora, que você acaba gerando seno, né? É cosseno? Ou é menos cosseno? Integral do cosseno é seno. Integral do seno é menos cosseno. Certo? Menos cosseno no intervalo que vai de 0 até π. Tá? Bom, então, 2/3 e menos 1 π. E aí teremos menos o cosseno de π, tá? Menos o cosseno de π, menos o cosseno de 0. Tem que tomar cuidado com essa questão aqui, que é emblemática. E menos 1 π. Então, aqui teremos o cosseno de 180 graus é menos 1, por conta do menos, mais 1. Menos o cosseno de 0 é 1. Então, eu tenho aqui menos 1, por conta do menos, mais 1. Beleza. Tá aí. Esse é o 2, ó. 2 multiplica 2/3. 4/3 de e menos 1 π. Fechou. Tá lá. Estou vendo, turma? Então tem que tomar esses devidos cuidados, né? Nós chegamos no resultado. E aí é que está o detalhe, né? O que dá para dizer nesse instante sobre essa aplicação? Não sei.
eu sei que trabalhou com volume no espaço, certo? Tem uma certa função que está diretamente proporcional ao volume de um objeto no espaço. É isso, que está trabalhando com coordenadas esféricas, tá? Aqui uma nota importante que vai dizer o seguinte, ó, seria extremamente desvantajoso calcular essa integral sem as coordenadas esféricas. Então, imagine você calcular isso aqui sem as coordenadas esféricas. Que situação? Olha só, primeiro que aqui tem a variável z. Tá? Não é uma situação simples. E mesmo que você consiga resolver parte disso, você não consegue avançar, porque é muito cálculo. Né? O que parece que é difícil ali em coordenadas esféricas, imagine então resolver em coordenadas cartesianas, que é do jeito que está aqui. Não dá, não compensa. Então é sempre essa ideia. Bom, turma, então vocês viram que hoje foi um pouquinho mais rápido, mas o que é que a ideia principal aqui é que vocês consigam calcular, né? Porque tem trabalho aí pela frente aí, né? Então tem uma atividade. Então já vou fazer aqui a... É isso então, turma. Lembrando que essa atividade eu vou estar colocando no Class para vocês, né? E por ser um conteúdo aí não presencial, mais rico, né? A gente não vai estar colocando nessa provinha que vai ocorrer aí na próxima semana, tá certo?